Fala pessoal, regressando aqui ao canal para trazer aí a notícia do dia. Saiu a regulamentação do IPI, a tão aguardada regulamentação. O decreto 11.063 foi publicado no Diário Oficial do dia 4 de maio. Está lá na página 8 do Diário Oficial o decreto que estabelece os critérios e os requisitos para avaliação de pessoas com deficiência ou pessoas com transtorno do espectro autista para fins de isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na aquisição de automóveis. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes, pessoal. A primeira parte eu vou analisar brevemente esse decreto, fazer uma primeira leitura, e a segunda parte trazendo as minhas conclusões a respeito de tudo isso que aconteceu, né, pessoal, em relação a essa suspensão pela Receita Federal e agora com a chegada desse decreto. Então o decreto lá no artigo 1º, está trazendo a finalidade do decreto, né, que é estabelecer os critérios e os requisitos para avaliação das pessoas com deficiência. O segundo artigo traz o que se considera pessoa com deficiência para os fins de isenção do IPI. Aí nós temos ali 4 incisos, cada um tratando o inciso 1 da deficiência física, o 2 deficiência auditiva, 3 deficiência visual e o 4 a deficiência mental. Esse artigo 2º diz que considera as pessoas com deficiência que se enquadrarem no mínimo uma das seguintes categorias. Cada inciso desse, o inciso 1 da pessoa com deficiência, por exemplo, nós vamos deixar aqui o print, ele traz lá de letra A até a letra O, com vários conceitos médicos de deficiência, paraplegia, monoplegia, tetraplegia, hemiplegia, ostomia, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, amputações, enfim. Depois nós temos também na deficiência visual a definição lá do que é cegueira, baixa visão, deficiência mental também, temos lá de letra A até H, enfim, um rol de doenças, entre aspas, já adiantando aqui a prevalência do conceito médico nesse decreto, né? Depois a gente faz a crítica aqui, pessoal, já vou adiantando, né? E o artigo 3º, pessoal, está dizendo que até a implementação e a estruturação das perícias médicas, de que trata a Lei 13.846, a concessão da isenção será realizada por meio de um laudo de avaliação, e aí vem ali 4 incisos emitidos por prestador de serviço da saúde, por serviço privado de saúde contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo DETRAN ou por suas clínicas credenciadas, ou por intermédio do serviço social autônomo sem fins lucrativos, criado por lei na hipótese de não emissão de laudo de avaliação eletrônico. E aqui, pessoal, nesse artigo 3º também temos aí 2 parágrafos. O parágrafo 1º dizendo que será devida, no caso de deficiência mental, exclusivamente nos níveis severo ou profundo da deficiência mental, ou seja, mais uma restrição aí que não está na lei. E o parágrafo 2º está tratando lá da questão do transtorno do espectro autista, utilizando a CID como modelo, pessoal, ou seja, modelo médico total. E aqui, pessoal, já começo as minhas conclusões iniciais em relação a esse decreto. Em primeiro lugar, pessoal, o decreto não trouxe novidade nenhuma e corrobora a tese que a gente vem sustentando aqui no canal desde o primeiro dia que a Receita Federal
soltou lá o comunicado suspendendo as análises de isenção. Esse decreto não era necessário. Nada mudou com a edição desse decreto. Ele não trouxe nenhuma novidade. Pelo contrário, ele traz restrições. Ele restringe o direito. Ou seja, é um decreto extremamente perigoso e que nós estamos desde o primeiro dia repudiando aqui no canal. A gente tem uma notícia aqui trazida pelo Diário PCD, do meu amigo Abraão Dib, que deu a notícia em primeira mão. Hoje de manhã o Abraão já estava com vídeo, o site do Diário Oficial, do Diário PCD, já atualizado com notícias. Grande Abraão Dib, né? Esse é um titã aí das questões de isenção PCD, né? O Diário PCD trouxe uma notícia de 42.281 processos solicitando a isenção à Receita Federal no sistema Cizem entre os dias 1º de janeiro e 4 de maio. Então nós temos aí 42.281 processos represados na Receita Federal por força dessa suspensão que a gente insiste, foi absurda, foi sem motivação e esse decreto não trouxe nenhuma novidade. Porque o decreto está dizendo que a deficiência será comprovada por laudos de avaliação emitidos pelo SUS, pelo Detran, por clínicas conveniadas, como era antes. Não mudou nada, pessoal. Então essa é a primeira constatação que eu faço aqui. A segunda constatação, pessoal, e na minha visão a mais importante, é que esse decreto ele está totalmente sem sintonia com a Lei Brasileira de Inclusão, com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 13.146, que estabelece a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Esse decreto é um decreto totalmente estruturado sobre o sistema médico de avaliação da deficiência, tanto que ele está prevendo aí laudos médicos, ele está prevendo a perícia médica como centralizador da caracterização e da avaliação da deficiência. Ele está trazendo ali no artigo 2º, nos incisos do artigo 2º, CID como base da avaliação. Está trazendo conceituação médica de deficiências, paraplegia, hemiplegia, nanismo, cegueira, enfim, todo aquele modelo médico que a gente conhece, que está arraigado na nossa sociedade, que nós estamos tentando nos livrar desse modelo médico. Pois o decreto vem em 2022 e traz todo o embasamento médico para a definição, a caracterização e a avaliação das pessoas com deficiência. Então merece todo o nosso repúdio esse decreto. E por fim, pessoal, o decreto restringe direitos. Ele está restringindo direitos trazidos pela Lei 8989 de 1995, que estabelece a isenção para as pessoas com deficiência, sem definição de graus de deficiência. Como eu já disse, o parágrafo 1º do artigo 3º está dizendo que só as pessoas com deficiência mental de níveis severo e profundo terão direito à isenção, uma grande restrição. As pessoas com deficiência física, somente aquelas enquadradas ali nas hipóteses da letra A, a letra O do inciso 1 do artigo 2, terão direito. Existem outras várias deficiências físicas que não estão definidas ali naquele rol taxativo. Ele estabelece um rol taxativo, ou seja, exclui as outras deficiências. O mesmo acontecendo com a deficiência visual. A deficiência monocular, por exemplo, não está prevista. E nós teremos, podem ter certeza, uma série de ações judiciais questionando essas restrições trazidas pelo decreto, pessoal. Esperamos que a Receita Federal não tenha ainda que fazer uma instrução normativa, uma ordem de serviço para dar seguimento às análises de isenção, né?
Uma satisfação ter estado com vocês, pessoal. Um abraço.